Paz e graça a todos os irmãos. Eu quero que esse vídeo de hoje, como está me tocando, toque você também. Eu quero falar nesse vídeo sobre Deus. Mas que Deus? Eu poderia estar falando de muitos deuses aqui, mas eu vou falar do Deus da Bíblia. Com base em quê? Já que as pessoas fazem com base em muitas coisas. Bom, já que é o Deus da Bíblia, eu só vou acreditar no que a Bíblia diz. Então, hoje, irmãos, nós vamos ver todo o percurso que, como eu tracei, a Bíblia traçou de 2000 anos para chegar na minha e na sua mão. Então, vamos para o vídeo. Gente, como eu falei na abertura hoje, nós vamos falar sobre Deus. O Deus da Bíblia é referente à Bíblia. Porque hoje, irmãos, está sendo pregado o Deus sem a Bíblia, sem nenhuma base e referência. O único livro que nós temos para falar sobre o nosso bom Senhor está sendo deturpado em muitos lugares, inclusive nas nossas casas. Um lugar de comunhão com Deus, não é mesmo, irmão Jonatas? As pessoas estão deturpando o Evangelho, pregando um Deus sem Bíblia, um Deus sem base. Exatamente, isso fica triste porque quando você vai ver a história, que a gente vai falar aqui, a história desse livro, de como ele foi produzido, o processo até ele ser traduzido para a língua normal, de uso do dia a dia, como ele chegou aqui nas nossas mãos, e a gente também ainda vai fazer a pergunta, valeu a pena isso tudo? A gente olha ao redor, vê o que está acontecendo com a palavra de Deus, como que ela é pregada, às vezes como ela não é pregada, não é mesmo, Fábio? Até porque será que valeu a pena todo aquele esforço, todas as vidas que foram perdidas, todos aqueles mártires, autores que foram mortos, todo profetas, o processo que fez, valeu alguma coisa? Amém. Não é mesmo, Fábio? Amém. Tem alguma coisa a falar para engrandecer mais ainda esse vídeo? Até porque, desculpe, irmão Fábio, mas teve muitos processos, não é? Não é, irmão Fábio? E agora está com muitas possibilidades. Pode falar, irmão Fábio, o que você ia falar? E você vê que a Bíblia, né? Você vê que a Bíblia, ela hoje ela é escrita com capa e tudo, bem bonita, né? Mas você vê que Deus teve um cuidado tão grande com a palavra dele, que quando você vê muitas piadas falando até de Matusalém, quantos anos ele viveu, se você for ver qual o propósito de Matusalém viver tantos anos, 960 e poucos anos, né, Jonatas? Sim. Se você for ver o propósito, o verdadeiro propósito foi trazer a Bíblia de Adão até Noé. Tudo foi com propósito, irmãos. É esse que eu queria falar e eu quero hoje deixar esse vídeo para os irmãos que eles estudaram bem e vai trazer uma coisa bem maravilhosa para você. Guarde isso na cabeça, irmão. Deus não faz nada sem propósito. Essa Bíblia está nas nossas mãos hoje, encadernada, bem bonita assim, ó. Para quando chegar naquele grande dia, nós não falarmos que não fomos avisados, né, Jonatas? Até porque um dia os cristãos não tiveram essa acessibilidade, não é? Eles não tinham como hoje em dia, o meu pai falou, essa capa durinha aqui, como nós temos hoje em dia. E de muitas formas, antigamente, eles valorizavam até mais do que hoje nós valorizamos a Bíblia. Não é, Jonatas? Hoje em dia não é valorizado porque pela facilidade que se tem, você vai em qualquer site por aí e você escolhe, vai comprar a Bíblia, capa fina, capa dura, qual versão? Letra muito grande ou letra ultra fina? Qual agrada a sua religião? Qual a tradução? A Bíblia dos Testemunhos de Jeová, da Igreja Católica, dos Adventistas. E isso é só na Bíblia, porque eu não estou nem mencionando o Torá, não estou mencionando o Corão, não estou mencionando nenhum desses livros. Isso é só dentro da Bíblia. Ela é traduzida de forma, né, Jonathan? Isso pensar numa época que a Bíblia não tinha tanta acessibilidade. Quem tinha, novamente, eu vou usar o exemplo da Igreja Católica, porque foi ela que mandou a uma parte do tempo, desde a queda do Império Romano até o tempo de Lutero. Então, assim,
quem podia ter a Bíblia? Apenas o clérigo que ia fazer a pregação, e a Bíblia estava em latim. Não ficava... A pregação era na Espanha, mas não ia a Bíblia estar em espanhol, ia estar em latim. A pregação era na Alemanha, a Bíblia ia ter latim. Por isso que tinha que saber o latim. O que aconteceu foi que começaram a surgir algumas pessoas que queriam traduzir a Bíblia para quem era mais pobre e não entendia direito nem o seu idioma natal, o alemão, o inglês, o francês, que dirá o latim. Então traduzindo para facilitar essas pessoas a terem um aprendizado melhor de Deus. Você vê a dificuldade que eles tinham naquela época e a diferença de hoje, né? Exatamente. E naquela época, quando eles receberam em mão, pelo menos nem que seja um versículo no idioma deles, aí sim eles conseguiram aprender de fato o que estava querendo dizer aquilo ali. Porque eles finalmente entendiam de uma maneira, era de uma maneira mais fácil para eles compreenderem. E mesmo se eles fossem perseguidos, eles estavam felizes de ser perseguidos, porque eles finalmente estavam aprendendo de quem era realmente o Redentor deles, não é mesmo, Fábio? É verdade, mas como ela nasceu, essa Bíblia, Jonathan? Como é que foi que ela começou e a trajetória que ela... Você deu um parecer muito maravilhoso, mas eu quero, como a gente prometeu para as pessoas em casa, eu quero trazer para as pessoas como foi que ela surgiu, como ela... aquele longo caminho, e hoje as pessoas têm uma acessibilidade muito grande à Bíblia, mas não estudam, né? São muitos analfabetos bíblicos dentro da igreja. Em vez de ele ter a responsabilidade de estudar e saber o que Deus quer falar, não. Ele joga a responsabilidade em cima de uma denominação, que é um cego guiando o outro, né, Jonathan? Sim, exatamente. Bom, mas assim, no quesito da história desse livro em si, a gente vai voltar bastante no tempo, claro, porque o primeiro escritor bíblico foi Moisés, que escreveu o Pentateuco e, segundo o que dizem, também o livro de Jó, que também foi o primeiro livro a ser escrito. Moisés viveu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. E dá para dizer que ele foi um dos únicos escritores dos livros da Bíblia que foi letrado. Até porque, como ele foi criado pela filha do faraó, ele estava se treinando para ser o novo faraó. Então ele sabia arquitetura, sabia estratégias militares, sabia economia, um geopolítico bem respeitado, né? Sabe falar vários idiomas, ele nos poucos sabia escrever. Até porque deixar o povo analfabeto é bem mais barato e uma maneira bem mais fácil de manter eles em pulso firme. Então assim, o Moisés, quando ele foi escrever, ele começou a escrever a Bíblia de uma maneira mais culta. E isso aproximadamente uns 2000 anos antes de Cristo, há muito tempo atrás. Depois dele teve Josué, teve vários outros escritores, mas o normal era o quê? Aqueles que não tinham tanto talento assim para escrever, eles pagavam um escriba para eles irem ditando, e o escriba ia escrevendo o que estava ali, eles queriam passar aquela mensagem. E depois a Bíblia era feita em pergaminhos nessa época. Tá entendendo, irmão Fábio? Tô entendendo. E feita em papiro, pelo menos na época de Moisés. Então o que acontece? Depois de um tempo, o povo começou a usar a palavra de Deus, começou a entender. Só que eles começaram, depois de um tempo também, assim como os tempos de hoje, se desviar. Tanto que teve um momento na Bíblia que foi o pergaminho da palavra de Deus foi encontrado embaixo do concreto do santuário, se não me engano, na época do rei Josias. E quem encontrou foi o Safã, filho, pai de Azanias, que é mencionado depois por Ezequiel, entre os 70 anciãos que está adorando aquelas imagens de répteis e animais peçonhentos. Então você vê que desde aquela época a Bíblia teve trabalho para ser escrita, ela foi utilizada como base da sociedade, do povo de Deus, ela foi deturpada, escondida, literalmente jogada por terra, e ainda aqueles que você devia estar esperando algo mais, era quem mais estava se perdendo e mais que estava indo contra os caminhos de Deus. Não é mesmo, Fábio? É verdade. Desde aquela época. Ah, e como eu gosto de falar dessa Bíblia, irmãos. E você veja, e hoje está diferente, irmãos? Será que hoje está diferente? Com que responsabilidade essa Bíblia chegou até nós, Jonas? Mas
porque chegou com a responsabilidade de muitos povos que morreram, como os valdenses, não é? Os valdenses. As perseguidos pelos romanos. E eu poderia estar falando de muitas coisas das histórias. Queimaram muitas Bíblias no decorrer dos tempos, né, Jonas? Sempre foi atacada essa Bíblia, né? E será que ela hoje está sendo atacada? Por que será que ele é atacado? Porque ele é um livro muito importante. Ele pode ser vendido de várias formas, mas ele tem um propósito. Olha o que o inimigo das nossas almas está fazendo com a Bíblia, irmãos. Olha o que o inimigo das nossas almas está fazendo com a Bíblia. Ele não tem poder de mexer no quê? No conteúdo que está essa Bíblia. Ele não tem poder, o inimigo das nossas almas não tem poder de fazer isso. Mas ele tem poder de você chegar numa loja para comprar uma Bíblia e a pessoa te perguntar, você é assembleano? Você de que religião é? E a pessoa te dá uma Bíblia traduzida da forma que acariciar o teu ego. E pior, a pessoa pergunta por religião, você fala de denominação. E veja só, irmãos, o que está acontecendo hoje. Essa Bíblia, ela por ser muito acessível hoje, ela caiu em mãos de pessoas, uma coisa que eu gosto de falar, de pessoas irresponsáveis. Pessoas que arrumam confusão com um amigo dentro da igreja ou com um pastor e abrem uma denominação. E dali ela começa a guiar pessoas que a Bíblia fala assim, um cego guiando o outro. Isso se chama cego guiando o outro. Ou seja, isso é que nos preocupa, nos faz sair das nossas casas, vir nesse lugar lindo, maravilhoso aqui e falar do que está acontecendo realmente hoje. O nosso propósito hoje, irmão, não foi trazer tanto o que ela fez para chegar até nós, Não. Esse já foi cumprido, graças a Deus chegou até nós, é acessível. O que nós temos que falar hoje é o que está acontecendo hoje dentro das igrejas, principalmente, nos lares. Tem tantas Bíblias, quantas Bíblias? Eu tenho umas 5 Bíblias dentro de casa. Quantas vezes eu sento para ler? Muito pouco. E para entender, piorou. E para viver, isso é que é difícil. Hoje nós temos em igrejas as pessoas que muita amizade, muito pula-pula, muito rodopio, muito vem cá que eu te quero e aquela alegria e rodando e eis que eu te digo, e nada de Bíblia, irmão. Porque a fonte verdadeira de nós conhecer Deus está aqui, não tem outra fonte de nós conhecermos Deus. Como é que eu posso dizer que Deus existe sem ter esse livro na minha mão? Não tem como. Por isso que o inimigo das nossas almas luta tanto contra essa palavra, porque nós patrocinamos esses pastores, esses falsos pastores, esses cão gulosos. Nós estamos patrocinando eles em abrir mais templo, em enganar pessoas e ainda formar pessoas, botando na cabeça deles que eles estão servindo a Deus e não está, né, Jonathan? Estão sendo manipulados, não estamos sendo enrolados, engrupidos, até chegar a hora da volta de Cristo, ou a pessoa segue-se o juízo quando morrer, né, irmãos? Até o segue-se o juízo. As pessoas estão só te enganando. Aí tem pessoas vazias dentro de casa, que não tem para onde ir. Ah, eu vou para a igreja. Ah, vem para a minha igreja, aqui para a tua igreja, Quando Jesus fala assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aí as pessoas sentem forças de abrir mais uma igreja, de abrir mais um pensamento. Não, irmão. E uma coisa que não tem nada a ver com o original. O original, aquele ide, tem um dos significados daquele ide no grego continua uma jornada pessoal da tua vida. Não é abrir igreja, né, Jonatas? Não. Aí as pessoas veem a gente falando disso aqui, Jonatas, pensam que a gente está atacando a igreja. Não, nós estamos querendo que você seja a igreja. Abra sua mente, você seja a igreja, não você disputar com outra pessoa e ficar degladiando, minha igreja é essa, faz isso, a tua não faz, a minha tem mais pessoas inteligentes. Mais membros. As pessoas têm, irmãos, que sucesso na igreja está a igreja cheia. Com aquela batucada, aquela bagunça, sem nenhum estudo, sem se sentar assim, ó. Um culto, porque isso aqui é um culto intelectual, um culto que você entenda, uma língua que você vai entender, entendeu? Não uma balbúrdia, como está sendo feita hoje, dizendo que é a palavra de Deus. Né, irmão Jonas? Exatamente, porque as pessoas estão falando muitas coisas sem sentido. Estão querendo pregar um Deus sem base, sem um evangelho sem Bíblia, uma deturpação. E depois fala que é revelação de Deus, não é, irmão Fábio? Fazendo as pessoas acreditar em coisas de qualquer jeito. Eu não queria tocar nem nesse assunto, mas você patrocina, irmão.
o que está acontecendo hoje, né, no movimento, principalmente cristão, as pessoas têm nojo de Jesus. As pessoas têm nojo de Jesus. Quando você fala, eu sou cristão, as pessoas têm nojo, irmão. A maioria tem nojo, por quê? Porque a gente patrocina isso. Tem pessoas, irmãos, que eram empresários de outra área, hoje está virando empresário da palavra de Deus. Ele hoje está só viajando, isso, aquilo, dando risada da cara da sociedade. Eles não creem em Deus, se infiltrou no meio do povo de Deus e está liderando. Olha o analfabetismo bíblico que nós estamos vivendo. A pessoa está vindo de um meio empresarial que não tem nada a ver com Bíblia, abre umas quatro paredes, coloca pessoas que pensam que estão adorando e as pessoas patrocinam esses cão gulosos. Isso aqui que nos dê, não o que ele ganha, porque tudo vai ficar aqui, tá vendo? Ó? Tudo isso aqui vai ser destruído, vai ser renovado para a honra e a glória de Deus na volta de Jesus Cristo. Não vai ficar nada, pedra sobre pedra. O que eles ganham financeiramente, isso é só utensílio. Eu estou falando assim, irmão, é a tua vida, é a tua salvação. Não, irmãos, não seja irresponsável. Não chega trabalhando para uma denominação pensando que você está trabalhando para Jesus, não, que você está sendo enganado. Exatamente isso que eu queria falar, irmão Fábio, porque por muitas vezes as pessoas vão na igreja realmente pensando que vão adorar a Deus. Eu acredito que nas igrejas tem pessoas sinceras, os membros às vezes estão querendo realmente adorar a Deus, mas não tem uma comunhão real da parte das pessoas, dos líderes, não é? Porque as pessoas pegam irresponsavelmente, também tem culpa também, as se dizem ovelha também tem culpa, porque eles patrocinam esses movimentos, devolve seu dízimo e oferta e pensa que está adorando a Deus. Vai no culto, ou no sábado, ou no domingo, pensa que está adorando a Deus. Igreja, irmão, ir de pregar o evangelho a toda criatura é você viver esse evangelho lá no teu serviço, lá na tua faculdade, na tua casa, principalmente onde começa o evangelho, né, irmão Jonatas? Exatamente. Como é que nós podemos falar sobre essa irresponsabilidade com a santa palavra de Deus? Essa irresponsabilidade, ela começa, na verdade, no nosso viver, no praticado que está escrito aqui, de como a gente lê e como a gente interpreta, né? Muitas vezes, porque tá bem claro o que está pedindo aqui. Você, com a sua internet, você lê um versículo que você não entender, você pesquisa no site e vai. Encontra no original o sentido daquela palavra que você não entendeu. Você pensa, então é isso que quer dizer. Porque quando se traduz, às vezes pode se perder um pouco do sentido original. Já que a cultura, a palavra vai ser a mesma, a cultura é outra. A cultura é outra, né? E você pode. E isso aí também tem gente que fala, o problema é a tradução da Bíblia, a tradução tá errada, ou traduzindo do jeito que queriam. Pegaram os manuscritos do Mar Morto, que foi escrito pelos essênios, no grupo essênio. Antes da descoberta dele em 1947, os manuscritos mais próximos eram mais de depois de 800 depois de Cristo. Quando descobriram esses manuscritos, de lá para cá, já foi adiantado para 300 antes de Cristo. Ou seja, mais de 1000 anos. Chegou mais perto da fonte original, mais perto do original. Que a gente não vai encontrar, porque todos os originais foram destruídos. A gente tem cópia das cópias das cópias. E quiseram testar, para ver se estava certo a tradução, né, do aramaico antigo para os idiomas Yiddish, os hebraicos que tem hoje. Capítulo 53 aí, se não me engano, de todas as 166 palavras, apenas 14 letras estavam 17 letras estavam diferentes. Sendo que 10 eram letras de questão de grafia. Por exemplo, alguns anos atrás, farmácia era com PH, hoje em dia com F. Esse é o sentido de 10 dessas 17 palavras. E mais 4 eram só de questão de estilo de escrita. E não iam afetar em nada. Então, na prática mesmo, só 3 letras de diferença. Em mais de 1000 anos, que benção, né, de um manuscrito para o outro. Você vê como e você Deus pensa, por que tem tanto interpretação errada? Não é porque a tradução está errada. É porque a pessoa lê de má fé. E manipula, né? Aí, que Jonas, que você ia falar? O que eu ia falar, irmão, é que o senhor falou de casa, não é? E também decide e vai pregar ao mundo,
as pessoas fazem longas viagens, vai para outros continentes tentando pregar a palavra de Deus, enquanto uma pessoa na sua casa, o seu filho, por exemplo, já está vazio, precisa só de um olhar seu, de uma conversa, uma conversa com Deus, com você, mas ele não tem isso, você vai buscar em outros lugares. Como o Espírito Santo desperta, né? Eu estava com isso na cabeça para falar agora. Tem pessoas frustradas com filhos, e ele fala assim, mas eu criei meu filho na igreja, hoje meu filho é um drogado, meu filho não quer saber de Deus. Ô irmãos, desde quando criar filho na igreja é criar o filho no pé de Deus, dos pés de Jesus? Irmãos, esse canal aqui, ele está escrito Família com Propósito. Você sabe para que serve esse canal? Antes de like, visualização, inscrito, é para minha família. É para que eu viva esse evangelho. Eu tenho uma responsabilidade de um dia que eu pensar em fazer vamos supor, falar uma palavra torpe, ou o que seja, ou discutir com os meus filhos, eu tenho que viver esse evangelho. Porque quando chega o final de semana, eu tenho que botar minha cara aqui na frente dessa câmera aqui e falar para vocês do amor de Jesus Cristo. E se eu estiver mentindo, eu vou me condenar, irmãos. Eu estou me condenando publicamente. Irmãos, não pense que você criar filho dentro de uma igreja é criar o filho nos pés de Jesus. É bem distante, pé de Jesus e pé de igreja, irmãos. Você tem que chamar seu filho para perto, você tem que começar a saber o que está acontecendo. Se é isso que ele quer mesmo, servir a Deus dessa forma, irmão, vai para a Bíblia. Não vai para o pé do pastor não, que o pastor vai... Você faz cada pergunta ao pastor, irmão, que você incita ele a pecar. Tem irmãs, tem irmãos que vai fazer pergunta incitando, entregando a sua família a um pastor que com irresponsabilidade ele abriu a igreja e hoje tem a autoridade, segundo as escrituras, que ele mesmo manipula as escrituras para ter autoridade sobre você e sua família. E você é o pastor da sua casa. Você tem que dar o exemplo, né, Jonas? Até porque você... Fala aqui perto desse microfone aqui, para que a honra e a glória de Deus nós começamos a corrigir o nosso áudio, irmão. Espero que melhore mais e mais. E os comentários que vocês falam é muito grande para nós crescermos juntos, né, Jonatas? Exatamente. Cada comentário, cada crítica construtiva, cada ajuda, a gente vai procurando como fazer o melhor possível para poder melhorar. Por exemplo, já tem um microfone. Vamos melhorar mais a nossa câmera. Vamos procurar sempre querer melhorar os nossos equipamentos. E vamos agradecer, né, Jonas? Eu quero agradecer a Deus, porque além do microfone que a gente conseguiu, vocês viram que eu tava dali, o áudio pegou muito melhor, ficou muito bom. E eu também quero agradecer porque agora o nosso editor tá bem melhor. É um editor com várias outras ferramentas, gratuito. E vai melhorar muito, vai ajudar muito nos nossos vídeos. Vocês vão ver que eles vão estar muito melhores agora. E vamos agradecer e vamos pedir para vocês compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E lembre-se, irmãos, irresponsabilidade bíblica hoje é preguiça de estudar a Santa Palavra de Deus, viver ela principalmente dentro da sua casa, que é a verdadeira igreja, e negligenciar ela. E colocar essa responsabilidade de educar a sua família para um pastor irresponsável. Não faz isso. Não deixe sua família na mão de um pastor. O homem é falho. Nós também somos falhos, mas vamos pedir direção a Deus e vamos levar a luz da Bíblia e não a luz de uma denominação. Exatamente. Essa é a minha fala e muito obrigado. Exatamente. Uma coisa só que eu queria falar, a última coisa, irmão Fábio, desse vídeo, né? Você não pode deixar seus filhos com o pastor, mas você deve apresentar todos os lados, porque se ele não quiser também, ele não quiser o Deus apresentado pela Bíblia, seguindo o caminho, o caminho, né? E você, o que é que tem para dizer para as pessoas, Janta? A última coisa que eu quero terminar é... Desse vídeo é... Muita gente fala que... Aqui, em Mateus 24, nos versículos 3 até o versículo 14. Eu não vou ler essa passagem porque vocês conhecem, que é quando os discípulos perguntaram para Jesus o fim dos tempos. Primeira coisa que eles falam, cuidado para que ninguém vos engane. A segunda coisa, se você ler aquilo tudo ali, tudo que Jesus menciona, com exceção de um elemento, já aconteceu na história. Guerra, fome, peste, doença, já aconteceu.
Então, nenhuma dessas coisas que as pessoas falam que é sinais do vindo de Deus é realmente sinal. Qual sinal? O evangelho vai estar sendo pregado a todos, mas como que esse evangelho vai estar sendo pregado? O que vai estar sendo pregado? Verdade. E quando vier o verdadeiro evangelho, Cuidado. e por acaso alguém recusar o verdadeiro evangelho, aí vai entrar aquela outra passagem da Bíblia que fala assim, que quando vier o Filho do Homem encontrará fé na terra, porque o evangelho foi pregado, mas alguém quis crer nele. Amém. Não é mesmo, Fábio? Amém. Tchau. 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 Tchau.